A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Hoje quero estar trazendo uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículos de número 32 ao 35, que assim vão dizendo: Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aleluia! Meus queridos irmãos e ouvintes, Pedro, nesta passagem, se aproximando de Jesus, pergunta-o até quantas vezes pecaria o irmão de Pedro contra ele, e Pedro o perdoaria? Ele pergunta a Jesus se era até 7. Jesus então responde que é até 70 vezes 7. Isso significando que o perdão não poderia ser algo limitado ao número de vezes que a pessoa errou. Jesus usa o termo 70 vezes 7, mostrando a Pedro que ele não poderia parar de perdoar, em outras palavras. E neste sentido, Jesus introduz a parábola do credor incompassivo, dizendo que por isso o reino dos céus podia comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi apresentado ao rei um que devia 10.000 talentos, e, não tendo ele com que pagar, o seu senhor, isto é, o rei, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, reverenciava em outras palavras o rei, dizendo para ele ser generoso para com ele, e tudo o pagaria. Então o senhor daquele servo, o rei, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, em outras palavras, que havia sido perdoado, meus irmãos e ouvintes, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo para ele pagar o que o devia. Então seu companheiro, isto é, aquele conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo em outras palavras, para o homem ser generoso para com ele, e tudo o pagaria. O homem, em outras palavras, o servo que antes havia sido perdoado, porém não quis, antes foi encerrar aquele conservo que tinha uma dívida com aquele servo que já havia sido perdoado. Foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor, ou seja, ao rei, tudo o que se passara. Então o seu senhor, o rei, chamando-o à sua presença, chamou-o de servo malvado, dizendo que ele, ou seja, o rei, em outras palavras, havia perdoado ao homem, aquele homem, toda aquela dívida, porque ele o havia suplicado, em outras palavras. O rei pergunta se não devias o homem, em outras palavras, igualmente ter compaixão do seu companheiro, como o rei também teve misericórdia dele? E, indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Jesus encerra a parábola nos trazendo a lição de que assim nos faria também seu Pai Celestial, se do coração não perdoássemos cada um a seu irmão as suas ofensas. Em outras palavras, meus irmãos e ouvintes, nesta parábola vemos a importância do perdão. O rei havia perdoado uma dívida de um servo seu, mas esse servo não perdoou a dívida de um conservo seu. E ainda que este conservo, assim como ele mesmo, suplicou pela generosidade do homem, o homem não escutou e lançou aquele conservo no cárcere,
negligenciando o fato de que o rei também poderia ter lançado ele no cárcere se o rei não tivesse tido misericórdia daquele servo. O que Jesus estava nos ensinando? Ensinando que assim como o Pai nos perdoou, precisamos liberar o perdão aos outros. Não podemos agir na área da hipocrisia. Se Deus nos perdoou, por que não podemos perdoar os nossos irmãos? É ilógico. Por isso, Jesus apresentou também a condenação daquele homem que não quis perdoar a dívida de seu conservo, dizendo que aquele homem foi entregue aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 14 e 15, assim diz, vamos estar lendo? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Meus queridos irmãos e ouvintes, Jesus foi categórico ao se referir ao perdão. Ele disse que se não perdoássemos aos homens as suas ofensas, também nosso Pai não perdoaria as nossas ofensas. Podemos até achar que conseguimos passar por cima da direção da palavra ao não perdoarmos, como muitos fazem. Dizem com suas bocas que perdoaram, mas o coração está cheio de mágoas e não consegue conviver mais no mesmo ambiente com determinadas pessoas. Nós não podemos nos limitar pela falta de perdão. Isso só corrói a nossa vida espiritual ao não darmos espaço para a reconciliação. Sei que pelo grau da ferida gerada em nosso ser, naturalmente nós relutamos em questão do perdão, pois quem já falou que não deveria demonstra uma propensão a errar novamente conosco. Assim como o nosso corpo, depois de ficar doente, gera anticorpos contra aquele mal que havia nos acometido, nossa área emocional também. Não somos de ferro. Existem momentos que não iremos querer perdoar, às vezes por uma atitude, uma palavra, um gesto, um olhar que o nosso irmão, na sua ignorância ou na sua propensão ao erro, cometeu contra nós. Nos faz querer distanciar totalmente daquela pessoa. Às vezes isso é algo tão profundo e que se enraiza tanto que muitos não conseguem ficar no mesmo ambiente ou se assentar à roda da mesma mesa que determinadas pessoas estão. Não deixe que o ego fale mais alto que a voz do Espírito Santo que te direciona a perdoar. Perdoar não significa reatar os laços, significa não ter espaço no coração para a mágoa contra aquela pessoa. Nem sempre conseguiremos ter estrutura para transpor esta barreira, pelo nível de dificuldade empregada. Mas se obviamente você não consegue, por que não pede a ajuda do Espírito Santo? Meu querido, a falta de perdão corrói a vida daquele que foi machucado, e nem sempre a vida daquele que machucou. Você vai enredar todo o resto da sua vida por uma atitude mal pensada? Perdoe e prossiga. Isso não significa que existirá entre vocês novamente uma relação próxima, mas se não houver, amém também. Só siga a paz rumo ao alvo que é Cristo. Não podemos ser hipócritas. Assim como Cristo perdoou as nossas falhas, ainda que não merecíamos do seu perdão, nós precisamos perdoar os nossos irmãos e aqueles que nos têm uma dívida. Nesse sentido, perdoar é mostrar compaixão a eles, ainda que tenham errado, ainda que tenham pecado, ainda que tenham nos machucado. Você precisa se colocar na posição de um homem e mulher de Deus e fazer a diferença, pois assim como você perdoou a ele, em nome de Jesus, irá perdoar o seu próximo. É recíproco. Nós recebemos isso do Pai, nós passamos isso aos nossos irmãos, e os nossos irmãos passam isso aos seus irmãos, e assim sucessivamente. Ou seja, nós precisamos sempre ter isso em nosso coração, de que não podemos estabelecer barreiras para transpormos na presença do Senhor quanto à ausência de perdão, pois isso mata, isso nos tira do foco, isso não nos deixa permanecer na presença do Senhor. Por isso precisamos transpor essas barreiras, independentemente do que te fizeram, do que te falaram, do que pensaram, da forma com que procederam com você. Escolha perdoar.
pois essa é a melhor atitude que você pode ter em relação à vida daquela pessoa. Perdoar, amar, orar por ela, orar por ele, pois ele necessita da sua oração. Que possamos pregar isso na tábua dos nossos corações. Nunca é tarde para perdoar aquele que um dia errou comigo. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Se você é novo nesse vídeo, não conhece o canal muito bem, meu querido, te faço o seguinte convite: curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Que Deus possa abençoar as nossas vidas grandiosamente. Em nome do Senhor Jesus, amém.